Ô Josias, te passo a mesma questão, né? Marçal no segundo turno. Se ele for para o segundo turno, a chance dele é menor, quer dizer, por conta da rejeição, todos esses outros candidatos, ou os eleitores desses outros candidatos podem votar contra ele. Alguns, inclusive dentro da campanha de Boulos, ficam animados, de repente, de ir com o Marçal para o segundo turno, né? Achando que a chance é maior do que, por exemplo, com Nunes. E é o que a pesquisa mostra. O que você acha? É, a pesquisa de segundo turno, feita no primeiro turno, de fato, é uma bola de cristal que deve ser olhada com uma certa reserva, né? Se você faz uma pesquisa espontânea hoje, sem mostrar os nomes dos candidatos ao pesquisado, muitos não sabem nem, não se lembram nem quem está quem tá no páreo, né? Então, essa pesquisa deve ser olhada com alguma reserva, mas, evidentemente, os dados mostram que o Pablo Marçal é um adversário mais conveniente para o Guilherme Boulos, mas não é necessariamente um adversário fácil, né? Na pesquisa Quest, divulgada na semana passada, o Datafolha não chegou a fazer, agora na próxima deve fazer essa projeção de segundo turno. É, não incluiu o Pablo Marçal na projeção de segundo turno, o Datafolha. A Quest incluiu. E verificou-se um empate numérico entre o Boulos e o Pablo Marçal. 38%. Essa pesquisa agora, essa nova pesquisa, dá uma diferença de 3 pontos entre os dois, entre o Boulos e o Marçal. Isto não é uma diferença que permita ou que autorize eh, um, um, eh, um soltar de fogos no comitê do Guilherme Boulos. Seria uma disputa muito renhida. E o prefeito Ricardo Nunes enfrenta uma situação muito paradoxal, porque ele tendo dificuldades para ir ao segundo turno, pode ficar fora do segundo turno, se o Marçal cresce acentuadamente, mais acentuadamente do que já cresceu até aqui. Ele, se passa para o segundo turno, ele é um candidato bastante portentoso. Ele bate todos os seus adversários, inclusive o Pablo Marçal. No caso do Guilherme Boulos, a vitória do Ricardo Nunes seria por uma diferença mais folgada do que o Boulos gostaria, né? Então, o Boulos, diante desses números, prefere o Marçal ao Ricardo Nunes. Porque o Ricardo Nunes agregaria numa disputa de segundo turno muito facilmente o eleitor de centro, todo mundo que quiser evitar o Boulos e o seu histórico, evitar o Lula, que foi antipetista, todos esses vão se reunir do lado do Ricardo Nunes. Seria um osso mais duro de roer para um candidato de esquerda, né? Agora, dependendo do que ocorrer, Fabíola, nessas próximas pesquisas, o que, é, o que vai se intensificar é uma briga pelo voto útil, né? E já está acontecendo e vai se intensificar ainda mais. Voto útil é o voto do eleitor que vai para qualquer lugar em São Paulo, desde que a esquerda ou a direita vão para o inferno, né? Então, essa estratégia é impulsionada pelas pesquisas. O Boulos está aí com um pé no segundo turno, mas ele figura nas pesquisas como o esquerdista favorito a perder a prefeitura para um rival conservador, o rival que sobreviver nessa guerra do primeiro turno. E ele é surrado em todas as sondagens pelo Ricardo Nunes. E está ali numa briga difícil com o Pablo Marçal. Então, a ele convém, ao comitê do Guilherme Boulos, convém a essa altura cobiçar o voto da Tabata Amaral, do José Luiz da Atena, esse voto de quem não gosta do Lula, de quem abomina o PT e que está aí abrigado momentaneamente nessas candidaturas que estão lá mais na base das pesquisas, da Tabata, do Datena, e do mesmo modo, se for desidratada pelo Pablo Marçal, como já está sendo, se for mais ainda desidratada, ao Ricardo Nunes não resta senão defender o voto útil. O Tarcísio de Freitas já enxergou esse movimento. Ele está dizendo: olha, quem votar no Pablo Marçal agora, no primeiro turno, vai estar prestando um grande serviço à esquerda, diz o Tarcísio de Freitas. Já declarou isso publicamente, porque o Pablo Marçal pode ser mais facilmente batido pelo Guilherme Boulos no segundo turno. Então, esse movimento pelo voto útil, ele se intensificará
conforme evoluam esses dados das pesquisas, os dados de primeiro turno e as projeções também do segundo turno. Bom, agora 10 horas e 32 minutos, muitas pessoas perguntando, mas nesse horário não estaria acontecendo a sabatina UOL e Folha